Romanos capítulo 8. Hoje pela manhã, Romanos capítulo 8, aí separa. Hoje pela manhã, nós vimos o versículo 17, a parte B, e o versículo 18 na exposição. Agora nós veremos o próximo raciocínio do apóstolo Paulo, no tocante ao que nós temos visto recentemente, e será do versículo 19 até o versículo 25. Ouçamos atentamente, irmãos, a palavra de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém. Vamos orar, irmãos, pedindo a bênção do Senhor mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos reunidos aqui por causa de uma esperança que nós temos, Senhor. Porque o Senhor nos salvou. E agora nós queremos e clamamos que o Senhor fortaleça essa esperança em nós. Fortaleça a Tua graça em nós, a fim de que essa esperança seja viva e eficaz. Pela Tua palavra, Senhor, nós clamamos que o Senhor nos dê essa bênção e pela operação do Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há 1 ano e 5 meses, Narinha estava dando à luz a Thomas. O parto de Narinha foi uma situação muito, muito curiosa para nós, né? Sem dúvida, nós nunca havíamos passado por isso, era o nosso primeiro filho. E ela já havia passado um período do que normalmente se tem por base de uma gestação, né? Já estava um pouquinho além, já dava para sair do forno. E Thomas estava ali, aguentando ainda o máximo que ele podia. Então, nós fomos caminhar num parque lá em Recife, moramos 4 anos, e é um parque fantástico. E nesse tempo a gente não foi. E a gente estudou, pesquisou e viu que caminhar nesse período da gestação era bom porque estimulava o parto. A gente rodou, irmãos, a gente andou. Nessas férias agora a gente voltou nesse parque e viu como ele era grande. Eu fiquei, amor, como é que a gente caminhou isso tudo, você grávida, hein? E a gente caminhou a tarde inteira. Chegou, jantando na noite daquele dia, ela começou a sentir uma contração que ela não tinha sentido até então. Era o início do processo que levaria ao trabalho de parto. Irmãos, foram longas 36 horas, da hora em que ela sentiu essa contração até a hora que Thomas saiu do bucho. 36 horas de muita dor, 36 horas de muito sofrimento, 36 horas de nenhum sono, de angústia, de medos, de gritos dela e das outras no lado. Mas saiu. Thomas nasceu com saúde e isso nos trouxe alegria. Mas até nascer, até Thomas sair do ventre de Narinha, muita dor estava associada, muito gemido foi exprimido. As dores e gemidos anunciavam: nosso filho estava para nascer. Irmãos, o que Paulo está falando para nós agora, depois de ele ter no versículo 17 e 18, nos mostrado que há uma relação inseparável entre a herança que nós temos em Cristo, os sofrimentos que nós passamos nessa vida e a glória a ser revelada, ele passa a falar agora do que isso tem que levar em nosso coração. Isso tem que nos levar a 2 coisas, basicamente, é o que nós lemos nesse texto que nós vamos caminhar hoje. Tem que nos levar a uma ardente expectativa e tem que nos levar a uma paciência. Tem que nos levar a uma paciência. E essa ardente expectativa e paciência está resumida nessa expressão: gemido, dor, angústia, desejando que chegue logo a nova era que o Senhor tem nos prometido, irmãos. Para então tratar dessa expectativa, queridos, Paulo primeiro fala sobre o anseio da criação e depois o anseio nos próprios crentes e, por último, a paciência e a esperança que vem como consequência dessas coisas, irmãos. Então nós vamos ver esses 3 pontos na nossa exposição hoje no texto. O anseio que o apóstolo Paulo está falando da criação,
depois o nosso próprio anseio e, por último, a paciência que esse anseio tem que gerar em nós. Primeiro, então, irmãos, vejamos o versículo 19 ao 22, novamente. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Irmãos, Paulo começa dizendo que a criação, ela arde de uma expectativa. Ela tem uma expectativa ardente em si, que é, versículo 19, da revelação dos filhos de Deus, e no versículo 21, da liberdade dos filhos de Deus. Então a criação geme ansiando a revelação dos filhos de Deus e a libertação, a liberdade dos filhos de Deus. Então nós temos aqui duas coisas, irmãos, para entendermos o que é isso que o apóstolo Paulo está falando. A primeira, o que é esse gemer da criação, e a segunda, o que é essa revelação dos filhos de Deus e a libertação, a liberdade dos filhos de Deus. Começando então, irmão, de trás para frente, da última questão, quando o apóstolo Paulo fala sobre revelação e libertação dos filhos de Deus, o que está por trás, irmão, se refere a exatamente a atenção que nós vimos hoje pela manhã e nós temos visto na Escritura Sagrada, e aqui ele dá ênfase de uma forma belíssima, que é a atenção do já e do ainda não. Veja, irmãos, hoje os verdadeiros filhos de Deus são misturados com os filhos de Deus mentirosos. Hoje nós não sabemos quem é verdadeiramente filho de Deus. Os frutos mostram isso, mas somente o Senhor conhece os que são seus. Então, a revelação dos filhos de Deus, irmãos, é quando na volta de Cristo será revelado quem são os verdadeiros filhos de Deus. E não simplesmente revelado em mostrar quem é quem, mas revelado em toda a sua glória. Hoje, os verdadeiros filhos de Deus são filhos de Deus, mas ainda não são filhos de Deus em toda a sua glória. Tal qual Cristo, quando encarnado no seu estado de humilhação, era filho de Deus, mas ele foi declarado filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos, ou seja, quando ele ressuscitou, toda a sua glória de filho foi vista, porque ele não estava mais no estado de humilhação, mas no estado de exaltação. Então essa é a ideia da revelação dos filhos de Deus, irmãos, que a criação anseia. É quando os verdadeiros filhos de Deus serão manifestos e não simplesmente quem é quem, mas em toda a sua glória, com o corpo ressuscitado, com o corpo glorificado. Hoje, irmãos, os filhos de Deus ainda são presos a essa condição limitada em vários sentidos, mas na volta de Cristo, os filhos serão libertos. Então é nesse sentido, irmãos, que tanto a revelação dos filhos de Deus quanto a libertação dos filhos de Deus são duas situações que vai ocorrer na volta de Cristo. Quando Cristo voltar e redimir perfeita e plenamente tudo, será revelado os filhos de Deus, e os filhos de Deus serão amplamente libertos. Nós já somos libertos da condenação do pecado, mas nós ainda não somos libertos da presença e da operação do pecado. Nós seremos totalmente livres. Então, irmãos, em suma, o que a criação anseia é a volta de Cristo. Pois quando ele voltar, e aí por isso que é resumido como ela anseia a redenção de todas as coisas, porque quando ele voltar, tudo será trazido à sua amplitude, a plena redenção e a perfeição será aplicada, não apenas nos filhos de Deus, mas na própria criação. Então ela caiu junto com o homem, ela anseia a sua redenção, tanto quanto que os filhos de Deus sejam redimidos. E então, irmãos, vem a outra questão que foi colocada aqui. Ok, isso é o que significa a revelação e a libertação dos filhos de Deus. Mas o que é então esse gemido da criação? Por que a Escritura fala de um gemido? Ela geme. Esse gemido da criação, irmãos, é o que nós poderíamos chamar de uma expectativa cósmica. Expectativa cósmica. O interessante dessa palavra é que dessa expectativa que a criação tem, é como se uma pessoa levantasse sua cabeça e vivesse sempre com a cabeça levantada para o horizonte, esperando ver a qualquer momento aquilo que ela espera. É uma ardente expectativa, desejando que chegue logo aquilo que ele deseja e aguarda. Esse anseio e gemido, irmãos, não pode ser entendido como literalista, como se a criação fosse a mãe natureza, que está de alguma forma gemendo como uma pessoa.
Não, não é esse o ponto. O ponto aqui, irmãos, é exatamente o que o Senhor faz em diversas partes do Antigo Testamento. É o que a gente chama de personificação da criação. Muitas vezes, os judeus, por exemplo, levantavam pedras, um monte de pedra, e dizia: essas pedras são testemunhas entre mim e ti. E pedra lá testemunha? Pedra pode falar alguma coisa? Não, mas eles personificam como simbolizando: isso aqui testemunha aquilo que nós fizemos, o pacto que fizemos um com o outro. Ou então, quando Deus, por meio dos profetas, intima os céus e intima a terra para serem juízes contra os homens. Porque os céus e a terra obedecem a Deus, mas os homens não obedecem a Deus. Então, irmãos, isso aqui é uma personificação, como se a natureza fosse uma pessoa que tem gemido, que tem clamado, que tem desejado pela volta de Cristo. E Paulo diz, irmãos, que essa criação ela anseia e geme não por causa ou por culpa dela mesma, mas por causa de Deus, que a sujeitou aos homens. Ou seja, em última análise, ela geme por causa do homem, do pecado do homem. Deus a colocou sob a liderança de Adão. Adão, irmãos, como nós temos visto na escola dominical, não é apenas o cabeça pactual dos homens, da humanidade. Ele era o representante de Deus sobre toda a criação. O que ele recebeu trouxe consequência para toda a criação. É tanto que a maldição, as consequências da queda descrita ali em Gênesis capítulo 3, caem exatamente sobre a criação. A relação do homem com a criação, a relação do homem com a sua esposa, a relação da esposa com a sua vocação para com o homem e a sua vocação de ser mãe. A criação é afetada por causa da queda. Ela é colocada e sujeitada nesse estado, porque o homem era o representante pactual do todo. Quando o homem caiu, então, irmãos, toda a criação sofreu os efeitos da queda. Assim, irmãos, como a natureza compartilhou da maldição e agora partilha da dor, assim também ela deseja partilhar da glória. Ela deseja partilhar da redenção. Ela geme ansiando esse dia. Porque Cristo, irmãos, Cristo, Ele não é apenas redentor dos filhos de Deus, como nós veremos mais claramente logo logo. Ele é o redentor de toda a criação. E o apóstolo Paulo fala, irmãos, que essa criação está sujeita à vaidade. Veja o versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade. E acabamos de ver que não foi voluntariamente, foi por causa de Adão. E essa vaidade aqui, irmãos, ela nos mostra esse contexto em que a criação está, para entendermos o seu gemido. Ela está sujeita, irmãos, essa palavra vaidade, ela é a mesma usada por Eclesiastes, né? O mesmo sentido de, ela não tem um propósito claro, ela não vive com um sentido para o qual ela foi criada. Ela funciona porque ela é obra de Deus, mas algo está faltando. Ela ainda não é como ela deveria ser. Quando, portanto, irmãos, vemos a criação dificultando o trabalho do homem, conforme foi anunciado após a queda, nós vemos a criação destruindo o homem, se levantando contra o homem, a morte reinando em tudo na criação. Tudo isso mostra tanto os efeitos da queda quanto o clamor pela restauração. Deus criou o mundo para o homem. Obviamente Deus criou o mundo para a sua glória, mas Deus criou o mundo para que o homem usufruísse do mundo, para que a criação servisse ao homem como sendo o homem um representante, a imagem e semelhança de Deus. Agora a criação se levanta contra o homem. Ela não quer isso, ela anseia exatamente o momento em que ela não mais será sujeita a isso. Apesar de que até isso é consequência ao castigo de Deus sobre o homem em seu estado de pecado e miséria. Estamos vendo exatamente isso, irmãos, diante dos nossos olhos nos nossos últimos dias. Um vírus, o tão conhecido coronavírus, que é parte da criação, destruindo esse corpo mortal, causando pânico. Estamos vendo as dores de parto da era vindoura. A era que foi iniciada nos filhos de Deus com as primícias do Espírito Santo. Mas essa era ainda não chegou em sua plenitude. Então tudo isso, irmãos, a linguagem de Cristo é como dores de parto. A criação gemendo. Logo, logo virá o Filho. Logo, logo virá o Filho. Quando essas coisas acontecem, irmãos, na nossa sociedade, no nosso mundo, não é para o nosso coração ficar desesperado e angustiado. E agora, o que é que será de nós? É para o nosso coração glorificar a Deus e dizer: Senhor, guarda-nos em Ti. Guarda-nos em Ti. Porque isso são as dores de parto, anunciando que a nova era está chegando com sua plenitude.
É isso que Cristo nos falou, irmãos, nos evangelhos. Que nós não nos assustemos, nem estranhemos, nem nos escandalizemos, porque tudo isso deve acontecer. Assim como Narinha precisou passar por 36 horas de muita dor e angústia, assim também a criação tem passado. Até agora, é a linguagem do apóstolo Paulo, ela geme até agora, versículo 22. Até agora, desde a queda até agora. E isso se intensificou nos últimos dias, cada vez mais forte. Quanto mais vai chegando, mais forte, mais forte, mais forte. E já se manifesta a glória que o Senhor tem prometido. Se manifesta essa glória maravilhosa. A obra de Cristo, irmãos, não foi apenas pelos eleitos, mas também para restaurar o cosmos. Porque não foram apenas os homens que caíram com a rebelião. A criação também caiu por nossa causa. É por isso que o texto fala, versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro. Nós não cremos, irmãos, numa dicotomia corpo e alma. O ser humano é um homem completo. Nós não cremos que os céus, no sentido... Hoje sim, né? Aqueles que morrem, a sua alma vai gozar da presença do Senhor e está em forma de alma, de espírito. Mas a eternidade não será a gente com forma de espírito pulando de no vizinho e no vizinha. Não, vai ser em carne e osso. Vai ser matéria glorificada. Espírito e corpo glorificado. Irmãos, tudo isso aqui será restaurado. Deus não destruirá a sua criação no sentido de eu vou jogar fora, acabou, vou criar uma coisa nova. Não, a linguagem é restaurar. É tanto que o apóstolo Pedro usa a linguagem do fogo. Pelo fogo o Senhor purificará, restaurará e trará perfeitamente aquilo que a criação deveria ser. Com essa fala sobre a criação, irmãos, e aqui vem um ponto primário desse texto. Com essa fala sobre a expectativa da criação, a intenção do apóstolo Paulo é nos encorajarmos a termos maior expectativa que a criação. Ora, se seres irracionais gemem dessa forma, quanto mais os filhos de Deus deveriam gemer. Se a criação está angustiada, gemendo, ansiando a manifestação dos filhos de Deus, muito mais os filhos de Deus deveriam ansiar, expectar, gemer por essa restauração, irmãos. E aqui, queridos, nós aprendemos 3 coisas para nós. A primeira é que se a criação, no estado de vaidade, é tão bela e funciona como funciona, muito mais bela e gloriosa será no estado de restauração. Muito mais bela e gloriosa será o estado de restauração. Às vezes você fica olhando assim uns Instagrams, né, uns Instagrams legais de vários países diferentes. Poxa, que legal seria visitar isso, né? Só que você não tem dinheiro para ir. Às vezes você pensa assim, não tem problema. Os novos céus e a nova terra, se é lindo desse jeito hoje, no estado de vaidade, o Paulo está falando, pois a criação está sujeita à vaidade. Se nesse estado de vaidade a criação é tão bela, funciona como funciona, irmãos, muito mais bela e gloriosa será a nova Jerusalém, os novos céus e a nova terra. Por isso, crente, desfrute a criação, sim, desfrute-a hoje, mas não viva e morra por ela, ou não seja dominado pela beleza e confortos dela hoje. Ela anseia algo melhor e maior. Se você se perder nela, no estado em que ela está, é tolice. É tolice. E como se perder, irmãos? Como é que nós podemos nos perder nessa vaidade da criação? Os vícios se entregando à escravidão da criação, quando a criação começa a nos escravizar, a controlar as nossas vontades, controlar o que nós somos, controlar tudo o que nós fazemos. De forma que nós falamos, eu não consigo viver sem tal coisa. Já é um ponto em que eu não estou mais desfrutando da criação, mas eu estou caindo na tentação de ser dominado pela criação que se encontra nesse estado de vaidade, irmãos. Gastar rios de dinheiro com uma coisa, etc, etc. Irmãos, usufruamos dela, mas sabendo, ela não está no seu melhor. Por isso, não vale a pena nos perder por causa de confortos, por causa de desfrute nessa criação. Segundo, irmãos, Deus não destruirá a criação como nós já vimos. Ela restaurará essa glória, ela restaurará a glória que ultrapassa a nossa imaginação.
Nada que nós podemos imaginar chega à glória que será, conforme nós vimos no versículo 18 e tudo isso. É tanto, irmãos, que a linguagem dos profetas acerca do novo céus e nova terra é uma linguagem fantástica. O cordeiro estará do lado do leão. A criança brincará com a serpente. A guerra, a morte, a inimizade não existirá nesse estado. É inimaginável. É inimaginável. Mas o Senhor nos promete isso, irmãos. E terceiro, queridos, se a criação, os seres irracionais, têm tal anseio, muito mais os filhos de Deus devem ter. Por isso, crente, você tem gemido e expectado pela manifestação de Cristo? Ou você vive para o aqui e agora apenas? Veja, irmãos, não é fuga do aqui. Nós somos reformados, nós não defendemos o monasterismo, né? O monasticismo. Não é a fuga da criação. Mas enquanto nós vivemos para aqui, ou nós vivemos expectando a manifestação de Cristo, sabendo que essa criação é maravilhosa, mas está sujeita à vaidade. Eu não troco a glória da criação vindoura para conquistar essa criação. A criação, irmãos, se nosso testemunho se nossa expectativa não for a manifestação dos filhos de Deus, como a criação anseia, a própria criação será testemunha contra nós, porque ela ansiou, mas nós, filhos de Deus, não ansiamos, muito pelo contrário, desejamos ter mais dessa terra, ter mais dessa vida, ter mais dessa era. Irmãos, nós temos que expectar a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. E é sobre isso que o apóstolo Paulo fala, irmãos, no segundo ponto, na segunda parte desse texto. Veja o versículo 23 a 25, né? 23 a 25. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E então, irmãos, o apóstolo Paulo passa da criação para o gemido dos filhos de Deus. Se ele começa com a criação para nos encorajar, então ele passa aos filhos de Deus para dizer, é assim que tem que ser. Os filhos de Deus gemem. E lembremos, irmãos, todo o capítulo está exatamente nos apontando a obra de santificação do Espírito, a obra de certeza do Espírito, de consolo, e que nos traz evidências de salvação. O apóstolo Paulo está dizendo, e não somente ela geme, mas também nós, os que temos as primícias, igualmente gememos. É uma constatação, faz parte do coração do povo de Deus gemer por essa situação que nós encontramos, irmãos. E novamente, o que é que nós gememos? Pelo quê? Aí o apóstolo Paulo fala no versículo 23, aguardando a adoção de filhos. E novamente a pergunta é, o que é essa adoção e o que é esse gemido nos crentes, irmãos? Porque a gente pode perguntar assim, como que o apóstolo Paulo está falando sobre que nós aguardamos a adoção de filhos? Se no versículo 15, veja por favor, do mesmo capítulo, ele diz, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Gálatas ele fala a mesma coisa, que nós já somos adotados. Como é que então que o apóstolo Paulo diz que nós ansiamos e gememos a nossa adoção como filhos? O que ele está se referindo, irmãos? Novamente, atenção, já e ainda não. Nós já somos adotados, mas ainda não somos perfeitamente. Nós somos filhos, mas não desfrutamos ilimitadamente dos direitos que nos cabe como filhos. Irmãos, já são nossos, mas nós não desfrutamos ainda em sua plenitude. É por isso que o apóstolo Paulo diz, nós já somos adotados, mas aguardamos a adoção de filhos. Por isso que o apóstolo Paulo começa, irmão, dizendo que os que têm as primícias do Espírito é que gemem. Esse momento em que vivemos, irmãos, é o desfrutar das primícias do Espírito Santo. As primícias, irmãos, essa linguagem agrícola, agrária do contexto do Antigo Testamento, porque o povo de Israel era um povo essencialmente agrícola e
e cuidava de rebanhos, né? Pecuária, estou tentando lembrar a palavra. E pecuarista é uma linguagem que nos mostra que na cultura judaica, quando eles plantavam, semeavam, a chuva vinha, os brotos, os frutos, a planta crescia, os brotos surgiam e os primeiros frutos apareciam. Isso eram as primícias, anunciando e dizendo: vai vir a colheita, e vai ser uma colheita poderosa, vai ser uma colheita numerosa. Se as primícias não viessem, era uma frustração. Mas se as primícias viessem, era a certeza que tem mais, muito mais vindo aí pela frente. Então, quando o apóstolo Paulo fala que nós temos as primícias do Espírito Santo, é para dizer, nós já desfrutamos dessa era que se manifestou, mas vem mais. Tem mais vindo aí, muito mais volumoso, muito mais glorioso, muito mais abundante. E se já é glorioso, irmãos, o hoje, imagine um amanhã, conforme o apóstolo Paulo diz. Assim, irmãos, desfrutar das primícias já é chamado de adoção. Desfrutar do todo, do completo, do pleno, também é chamado de adoção. Abram, por favor, 1 João. Um é no sentido iniciado, o outro é no sentido consumado. Veja, por favor, 1 João, capítulo 3, versículo 1 a 3. 1 João, capítulo 3, versículo 1 a 3. João diz, irmãos: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Vocês percebem a tensão do que João está falando? Agora já somos filhos de Deus, agora já somos filhos de Deus, mas ainda não somos o que haveremos de ser. Quando Ele se manifestar, seremos exatamente como Ele é, porque os nossos olhos o verão, e nós seremos transformados à semelhança dele, irmãos. Talvez para ilustrar, queridos, essa verdade que o apóstolo está falando aqui, se nós concebermos uma adoção de uma criança, ela legalmente é adotada quando os pais assinam os papéis. Quando os pais assinam os papéis, ela já é filha adotiva no momento da assinatura, já está tudo legalmente feito, pertence aos pais como filha, mas os pais ainda vão pegá-la no orfanato, vão levá-la para casa, vão dar-lhe toda a plenitude do direito da adoção que ela ainda não tinha no momento da assinatura, em que os pais adotivos ainda iriam buscá-la. Mas quando ela pega, ela usufrui toda a bênção, todo o direito, irrestritamente, experimentando a adoção. A assinatura, irmãos, já é a adoção. O levar para casa e usufruir todos os benefícios de um filho é a adoção em sua plenitude. Em sua plenitude. De forma, então, irmãos, que nós hoje já somos adotados, mas nós aguardamos a nossa adoção, quando o nosso Senhor voltará e nos levar para casa. Irmãos, esse é o dilema do cristão. Nós vivemos exatamente nessa tensão entre o que Deus inaugurou e dar-nos o seu Espírito por causa disso, e o que Ele consumará quando se der a nossa adoção e a nossa redenção final. Nós gememos de desconforto e ansiamos o dia em que isso acontecerá, em que Ele nos adotará, irmãos. Essa adoção, queridos, sendo dita dessa forma, já e ainda não, nos mostra que existe uma relação pai-filho ainda mais rica e mais profunda do que nós já vivenciamos. Se a Escritura já nos dá, irmãos, descrições maravilhosas acerca do que é ser filho de Deus hoje, ela nos encoraja a mais, a muito mais que nos é prometido. Especificamente, então, irmãos, o apóstolo Paulo acrescenta uma informação para nós entendermos o que é essa adoção que nós aguardamos. Veja, por favor, Romanos 8. Ele diz: aguardando a adoção de filhos, vírgula, a redenção do nosso corpo.
E aqui ele especifica que aspecto é da adoção que ele está se referindo, irmãos. Porque, veja, nós já temos a nossa redenção quitada. A redenção é um preço pago pela liberdade de alguém. Por um escravo, nós já temos a nossa redenção quitada. O ponto que o apóstolo Paulo está falando é que nós ainda teremos o nosso corpo redimido. O nosso corpo redimido. Nós já somos livres, pois nossa alforria já foi paga. Mas ainda aguardamos o nosso libertador nos libertar das cadeias. Então aqui, irmãos, a redenção do nosso corpo, que o apóstolo Paulo está se referindo, chamando-a de adoção, é a ressurreição dos mortos. Quando nós ressuscitarmos dos mortos, irmãos, e termos o nosso corpo glorificado, nós seremos em toda a sua plenitude o que o Filho de Deus é chamado para ser. Nós usufruiremos em toda a sua extensão o que Deus promete que os seus filhos usufruiriam. Total comunhão, total liberdade. Nós contemplaremos a Cristo com os nossos olhos glorificados. Veja, irmãos, que esse é o ponto realmente desse texto. Em 2 Coríntios, abram um favor. 2 Coríntios 5, 4, 5, 2 a 4. Segunda Coríntios 5, 2 a 4. Paulo diz, vamos a partir do versículo 1. E sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, o que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Quando Paulo está falando de tabernáculo, irmãos, ele está falando de um prédio, não. Ele está falando de uma tenda de couro, não. Ele está falando deste tabernáculo, este corpo. Nós gememos ansiando para que esse corpo seja despido da sua mortalidade e revestido da sua vida, da sua eternidade para o qual ele foi criado, irmãos. Queridos, essa é a ideia do verbo gemer, ou melhor, é o objeto pelo qual nós gememos. E o verbo que o apóstolo Paulo usa aqui em Corinto é o mesmo verbo que ele está usando aqui em Romanos. Nós gememos a redenção do corpo. Nós gememos o dia em que esse tabernáculo será refeito para a glória de Deus. Será refeito para a glória de Deus. Mas a minha pergunta é a seguinte, então, irmãos. O que é esse gemer que o apóstolo Paulo está falando, que os filhos de Deus têm? O que é esse gemer? Se você é filho de Deus, você sabe, sem muita explicação, por experiência, o que é esse gemer. Esse gemer, irmãos, é a dor que nós sentimos por causa do pecado ainda presente em nossa natureza. É a ânsia consumidora para que Cristo volte logo e nos tire dessa condição. Nenhum consolo dessa vida, irmãos, nenhum consolo nessa vida tira esse anseio da parte dos crentes. Nada, nada. Até mesmo no meio das alegrias nessa vida, nós estamos gemendo, ansiando que Ele volte. É bom, tem coisas boas nessa vida, mas eu não quero ser encantado por essas coisas. Tem coisas prazerosas dessa vida, mas Senhor, a gente não quer migalhas, a gente quer a glória que o Senhor tem prometido para o seu povo. Então esse gemer, irmãos, é o Filho de Deus gemendo, ansiando. Volta, Senhor, volta e restaura-nos aquilo que o Senhor nos traz. Se no meio das alegrias nós ainda estamos gemendo, muito mais nas tristezas, nós gememos ansiando que Ele nos enxugue do nosso rosto toda a lágrima, toda a dor. Essa palavra gemer, irmãos, ela aparece pouco no Novo Testamento, né? Aparece apenas 6 vezes e das 6, 2 estão aqui nesse texto que nós estamos expondo. Apenas Tiago, né, a aparição dela em Tiago, traduz ela por queixa, como uma murmuração, né? Por isso nós podemos até de forma, na verdade, ilustrativa, não necessariamente isso pode ser aplicado aqui nesse texto, mas esse gemido que nós temos como filhos de Deus é exatamente como uma murmuração santa e piedosa. A murmuração é pecado,
queixa impiedosa contra Deus é pecado. Mas eis aqui a única murmuração que Deus aceita, que é ouvir da boca dos seus filhos: Senhor, vem. Senhor, nós não aguentamos mais. Vem. Nós ansiamos a redenção do nosso corpo. Vem. Senhor, eu tenho planos na minha vida. Eu quero seguir uma carreira, eu quero constituir uma família, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro, mas nada disso importa. Eu troco tudo isso para que o Senhor venha. Mas se o nosso coração, irmãos, pensa: vem, Senhor, mas ainda não, deixa eu casar primeiro. Vem, Senhor, mas ainda não, deixa eu terminar minha conclusão da minha formação, deixa eu ter um emprego tal. Nós não estamos gemendo. Nós não estamos gemendo, irmãos. Esse gemer, queridos, é visto nas lágrimas que correm nos olhos dos que amam a Deus, mas odeiam o seu pecado. Cada lágrima, cada suspiro no povo de Deus que odeia o seu próprio pecado, mas ama a Deus, é o gemido desse povo para com Deus. Cada lágrima é um maranata, Senhor, vem. Se gememos hoje, irmãos, no presente, pela glória futura, então a glória futura é o nosso lugar. Mas se nós não gememos pela glória futura, a glória futura não é o nosso lugar. Você tem gemido pela glória futura, crente? A ausência dessa glória é a sua maior perturbação e a presença dela é o seu maior anseio? Ou você é indiferente e quanto mais demorar, melhor? Você geme por causa da condição do pecado ou se lança no pecado como sendo algo bom e desejável? Qual é a condição do nosso coração, irmãos? E por último, irmãos, depois do apóstolo Paulo nos mostrar que a criação geme, depois do apóstolo Paulo nos mostrar que os filhos de Deus gemem com a expectativa dessa glória, agora ele vai nos mostrar uma coisa que está por trás desse gemido, que vai nos levar a uma outra coisa importante em tudo isso, que é a paciência. Vamos ver, por favor, o versículo 24 e 25. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Irmãos, durante todo o texto, teve um verbo que se repetiu algumas vezes. Ou melhor, um verbo não. Uma ideia que se repetiu algumas vezes aqui. Veja o versículo 19 e o 23, falam sobre aguardar. A criação está aguardando. A criação e os filhos de Deus aguardam a redenção, a libertação e a adoção. Versículo 19 usa a palavra expectativa. Até que no versículo 21 nos mostra a esperança que a criação tem. Queridos, todas essas palavras exprimem uma única ideia que Paulo vem falando o tempo todo. Paulo está falando o tempo todo da esperança que o povo de Deus tem em tudo isso. Agora, irmãos, nesses dois versículos, ele mostra o porquê que a esperança está intimamente ligada a essa relação: sofrimento presente, herança e glória futura. Tudo isso é ligado pela esperança. A herança, o sofrimento e a expectativa de glória é amarrada uma a outra pela esperança que nós temos, e é isso que o apóstolo Paulo vai falar, irmãos. Esse é o ponto, querido, exatamente da atenção. Paulo está falando que nós somos salvos na esperança. Veja o versículo 24. Porque na esperança nós somos salvos. Irmãos, basicamente, queridos, a nossa salvação é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando. Nós somos salvos na esperança. Nós recebemos garantias da parte de Deus da salvação. O Espírito Santo em nós é a garantia da salvação. A participação nos meios de graça é o experimentar. Isso é experimentar a era vindoura. O culto público, o usufruto dos meios de graça, a comunhão dos santos. Nós já estamos experimentando as glórias da era vindoura. Mas é só isso. É uma esperança. Basicamente é isso que a salvação é, irmãos. Ela é a esperança. A esperança que nós temos de algo que Deus nos prometeu. Nós já somos salvos, irmãos. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque na esperança fomos salvos. E aqui, irmãos, quando Paulo está falando isso aqui, não é para dizer que nós estamos suspensos no limbo, não.
Ele usa um verbo aqui, irmãos, no grego, chamado auristo, que é para mostrar que o que foi feito, foi feito. Nós não seremos salvos, nós já estamos salvos de uma forma consumada, mas é na esperança que nós estamos salvos de uma forma consumada. Ou seja, irmãos, somos salvos, mas ainda temos de esperar a nossa salvação. Somos salvos, mas ainda temos de esperar a nossa salvação. A nossa salvação, irmãos, hoje é essencialmente uma realidade e uma esperança ao mesmo tempo. Ela é uma realidade porque nós já somos salvos e ela é uma esperança porque nós seremos salvos. Abram, por favor, Mateus capítulo 12, versículo 21. Veja, nós vamos ver alguns textos importantes nesse sentido. Mateus 12, 21. E no seu nome esperarão os gentios. Cristo citando aqui um texto do Antigo Testamento que fala do Messias, dizendo que os gentios esperarão, terão esperança no nome do Messias. Ainda, Atos 23, por favor. Atos 23, versículo 6. Atos 23, versículo 6. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos é que sou julgado. Capítulo 24 de Atos, versículo 15. O apóstolo Paulo diz: E tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto dos justos como de injustos. Romanos 14, por favor, irmãos. Romanos 14, versículo 4. Romanos 14. Não, na verdade, perdão, irmãos, eu botei o texto errado, não é Romanos 14. Mas o ponto aqui, queridos, que eu quero destacar é que todos esses textos mostram um princípio. A esperança, ela faz parte é a base da nossa salvação. Esperança, expectativa e anseio estão intimamente ligados. Ora, irmãos, a esperança na Escritura Sagrada é associada ao próprio Deus a quem nós esperamos. Os salmos o tempo todo cantam isso. O Senhor é a nossa esperança. Paulo fala isso. Cristo é a nossa esperança. Ora, é associado a algo que nós esperamos, como a própria salvação. A nossa esperança é a salvação. Então, esperança, expectativa e anseio estão intimamente ligados, irmãos. Intimamente ligados. E essa, queridos, é a condição de todo o coração humano. É como você encontrar um filósofo ou outro, e tem uma frase circulando na internet, atribuída a Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche. Eu não consigo avaliar porque eu não tenho as obras dele, mas sendo dele ou não, ela é ótima para ilustrar uma coisa. Ele diz: a esperança é o derradeiro mal, é o pior dos males, porquanto prolonga o tormento. Irmãos, a tolice desse coração é querer suprimir o que pulsa dentro dele. Irmãos, todos os homens na condição de queda sabem que eles esperam por algo. Eles vivem buscando esperanças. Esperança no prazer, esperança em alguma outra religião, esperança em um homem. O que a política revela, irmãos? A política revela exatamente isso. Pessoas que matam e morrem por uma pessoa que ele nem conhece direito. Ele nem conhece direito, mas ele está botando a mão no fogo. Ele tem uma esperança naquilo. Os homens esperam, irmãos. A questão não é se tem ou não esperança, porque todos os homens têm esperança. Até os mais céticos dos homens que dizem que não têm esperança. A questão é se a nossa esperança ela é vã ou se a nossa esperança ela é piedosa. Vã ou piedosa. Abram, por favor, 1 Pedro 1, 3. 1 Pedro 1, 1 Pedro 1, 3.
Pedro diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Uma viva esperança. Já no Salmo 33, irmãos, 17, não precisa abrir, mas ouça: o cavalo não garante vitória, a despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar. O que é que o salmista está falando em todo o salmo, irmãos? Ele está falando que os homens ímpios, ele colocam a sua esperança nas coisas dessa terra. Eles esperam e são frustrados, porque a sua esperança é vã. Então a questão não é se nós esperamos alguma coisa ou não, mas se a esperança ela é viva ou se ela é vã. E qual é a natureza dessa esperança, irmãos? Veja o versículo 24 de Romanos 8. O apóstolo Paulo diz: ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Como o espera? A natureza dessa esperança, irmãos, está exatamente associada ao que não se vê. Isso lembra vocês alguma coisa? A fé. A fé está intimamente ligada à esperança. Eu espero o que eu não vejo, eu creio o que eu não vejo. Nós vimos em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a firme convicção, a certeza de fatos que não se veem, e a esperança, a confiança de coisas que se esperam. Fé e esperança estão intimamente ligados, irmãos. E isso é repetido em todas as passagens da Escritura Sagrada. O apóstolo Paulo, quando está falando em Romanos capítulo 13, acerca do amor, ele fala: portanto, permaneçam esses três: fé, esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Fé, esperança e amor, juntos. Isso é até chamado de tríade paulina: fé, esperança e amor. O apóstolo Pedro fala a mesma coisa, irmãos, associando a fé e a esperança, 1 Pedro 1, 21. Queridos, a esperança está intimamente ligada à fé, e às vezes na Escritura ela é tomada como a própria fé. Elas são, entretanto, distintas uma da outra, isso é importante deixar claro. Pela fé, nós cremos nas promessas feitas por Deus a nós. Pela esperança, nós esperamos receber essas promessas. Pela fé, nós olhamos para o objeto como já sendo presente, como sendo nosso. Pela esperança, nós aguardamos receber esse objeto. Uma anda do lado da outra e é inseparável, porque nós não somos guiados pelos sentidos, irmãos. Nós não precisamos ver para crer. A esperança ela nos faz ver o que é futuro, não com os olhos carnais, mas com os olhos da fé. Com os olhos da fé. Por isso, irmãos, aqui vem um ponto do que o apóstolo Paulo quer nos levar. Veja o versículo 25. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Com paciência aguardamos. A esperança, irmãos, conduz à paciência com respeito a todas as provações, aos labores, às dificuldades que devem ser encontradas antes de obtermos a glória, antes de obtermos o objeto esperado. Percebe, irmãos, todo o raciocínio que Paulo faz até aqui, que agora ele está fechando? Herança que nós recebemos já é nossa, mas ainda não temos. Temos que sofrer para recebê-la. E esse sofrimento nos leva a entender, então, por que a criação geme, por que o crente geme, expectando isso. Nós estamos esperando. Mas a esperança não só leva à expectativa ardente, ela leva à paciência. A paciência. Eu tenho de aprender a esperar. E esperar é paciência. O contrário da paciência, irmãos, por que ela é tão importante aqui? Porque o contrário da paciência é chutar o balde. O contrário da paciência é chutar o pau da barraca. O contrário da paciência é abandonar a esperança, é trocar a esperança em Cristo por uma outra esperança, porque cansou de esperar. Irmãos, não deixemos a paciência de lado, porque muitos têm a deixado, têm chutado o balde e cansado de esperar. E o que é que tem feito? Trocado a esperança. Eu esperei e não veio o que eu queria. Logo, não quero mais essa esperança. Eu abandono. Essa, irmãos, é a gênese da apostasia. Sem paciência, irmãos, realmente torna-se insuportável manter a esperança. Fé gera esperança.
A esperança gera paciência. Gera paciência. A esperança, irmãos, sempre tem a paciência como a sua companheira, inseparavelmente. Como Calvino disse, tudo quanto o Evangelho promete concernente à glória da ressurreição se desvaneceria caso não gastássemos nossa presente vida em carregar pacientemente a cruz e as tribulações. Como que eu vou sofrer? Eu vou sofrer, como nós vimos hoje em Romanos capítulo 8, 17 e 18. Como que eu vou sofrer tanto, esperando a redenção, se esse sofrimento não estiver misturado com expectativa e paciência? Expectativa e paciência, sustentando-nos para que nós não sucumbamos na dor do sofrimento. E Calvino continua mais à frente, irmãos. Quando somos consolados com a esperança de uma condição muito melhor, a consciência de nossas presentes misérias é suavizada e mitigada para que as mesmas sejam enfrentadas com menos dificuldades. Enquanto o tolo Nietzsche diz que a esperança prolonga a dor, o inspirado apóstolo Paulo diz, ela suaviza a dor. Porque nós aguardamos, assim como nós vimos hoje pela manhã, irmãos. E agora, como eu ilustrei, uma mãe passa pela dor do parto, porque tem uma expectativa. Logo, logo eu terei meu filho nos meus braços. Vale a pena sofrer e esperar até que ele chegue no seu devido tempo. Por isso, irmãos, Paulo está falando disso aqui. Aprender a relação entre sofrimento, glória futura, esperança, fé e paciência é fundamental para a nossa caminhada. E por que ele está tratando isso num capítulo que ele vem tratando desde o início sobre a obra do Espírito Santo? Porque a paciência é um fruto do Espírito Santo. Abram, por favor, Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há lei. Irmãos, antes de nós vermos as implicações acerca disso para a nossa vida, é importante nós destacarmos exatamente o ponto, então, central de todo esse texto reunido junto, o que nós vemos hoje pela manhã, o que nós vimos agora à noite, queridos. Ou seja, veja que coisa interessante. Hoje pela manhã nós vimos a ênfase no texto que trata de uma ardente expectativa, e isso é reafirmado na primeira parte do texto. Nós temos que ansiar. Há uma ardente expectativa dentro de nós. Vem, 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 vem. Mas ao mesmo tempo o Senhor nos diz, nós temos que esperar. Paciência. Espera. Paciência. Ou seja, irmãos, conforme John Stott diz, não é o caso de esperar com tanta expectativa que se acaba perdendo a paciência. E nem esperar com tanta paciência que se perde a esperança. São as duas coisas juntas, expectativa e paciência. Deus nos dá uma expectativa paciente e uma paciência cheia de expectativa, enquanto esperamos pelos cumprimentos da promessa. Uma expectativa paciente e uma paciência cheia de expectativa. É isso que é a combustão, é o combustível para o povo de Deus caminhar até o que o Senhor nos prometeu. Por isso, crente, eu e você temos buscado a vã esperança ou a viva esperança. Queridos, os homens do mundo, eles esperam pelas riquezas e as coisas perecíveis deste mundo. Salmo 17, 13 a 15 diz exatamente isso. Os homens esperam esse mundo. Por que eles matam e morrem por esse mundo? Porque é o que eles têm. A esperança deles é aqui. Eles matam e morrem pela glória desse mundo. Mas o crente não. Porque o crente tem uma outra coisa que ele espera. Tem uma coisa superior. Por isso, irmão, você tem sido tentado à impaciência. Você tem sido tentado à impaciência. Não querer mais esperar no Senhor a promessa do Evangelho. Não querer mais mortificar a sua carne, porque parece que quanto mais você mortifica a sua carne, mais problema aparece na sua vida. Por que não entregar-me logo aos prazeres? Por que não está
o pau da barraca, chutar o balde para poder fazer o que eu quero fazer. Você está sendo tentado a isso? Amados, se nós desprezamos a paciência pela impaciência, nós desprezamos exatamente o meio necessário para nós chegarmos à glória. Não há glória sem sofrimento, sem expectativa, sem paciência. E quanto mais nós esperamos, quanto mais nós expectamos, e quanto mais nós somos pacientes, mais essa glória é desejada em nós. Mas, irmãos, se nós suprimimos a expectativa e afastamos de nós a paciência, irmãos, não tem outra, nós vamos esmorecer na caminhada cristã. Nós vamos esmorecer na caminhada cristã, irmãos, porque nós não vamos ter outra coisa pelo qual nós caminharmos, outro motivo pelo qual nós podemos caminhar. Por isso, crente, não chute o balde. Eu já tive experiência suficiente para testemunhar que os que fizeram isso encontram-se em laço de amargura, fel de incredulidade e lamaçal do pecado. Cansaram de sofrer, cansaram de esperar, cansaram de descansar e expectar a volta do Senhor. Não. Espere, sofra, espere, creia, espere, tenha paciência. Nosso Salvador voltará, irmãos, e nele a nossa esperança não é vã. E nele, o que ele nos prometeu e o que nós esperamos, nós receberemos. Mas os homens sem Cristo e os que chutam balde têm vã esperança. No final, a impaciência lhes custará muito caro. E se você não crê em Cristo, você caminha exatamente nesse sentido, buscando ardentemente uma esperança para a sua vida. E você não vai encontrar. Você não vai encontrar. E a sua impaciência de se entregar aos pecados mostrará o que realmente mostrar que custará caro você não ter esperado. Então, crente, não desista de mortificar, não desista de participar dos meios de graça, não desista de negar o seu eu. Dói, mas vale a pena. Dói, mas tenha paciência que nós receberemos, irmãos. Deus não nos chama, a triunfarmos antes de trabalharmos, antes de batalharmos. E a batalha na vida cristã é a morte no eu, é o sofrimento que ainda experimentamos por causa do pecado, tanto os espirituais quanto os efeitos físicos, é a própria morte física. Tudo isso faz parte da nossa luta e requer de nós paciência. Herança, sofrimento, glória, expectativa, paciência. São coisas que têm que estar o tempo todo, irmãos, em nosso coração e sendo meditadas para que nós não esmoreçamos. Mesmo depois de toda a dor e sofrimento, Thomas é uma das maiores alegrias, depois de Cristo e dos seus benefícios para nós. Mesmo depois de toda a dor e sofrimento dessa vida, nós veremos que vale a pena esperar. E Cristo e as suas promessas serão a nossa alegria, maior do que qualquer coisa nessa vida. Oremos, irmãos. Senhor Deus, o nosso coração é impaciente, Senhor. Ao mesmo tempo, o nosso coração é lerdo em esperar, em expectar, em arder de gemidos pela Tua glória. Nos livra, Senhor, dessas duas coisas. Que o Senhor nos dê um coração que gema, que anseia a Tua manifestação, Senhor, e que não se conforme a esse mundo. Que use desse mundo sem ser e sem se entregar a esse mundo. Nos dá também paciência, Senhor, para que no meio das provações, das privações, no meio de todas as lutas e dores, nós não chutemos o pau da barraca, não chutemos o balde e nos revoltemos contra a Tua esperança e a Tua promessa, Senhor, mas que nós descansemos no Senhor. Nos dá, Senhor, expectativa e paciência. Nós oramos em nome de Jesus, aquele a quem nós esperamos, que é a nossa própria esperança, e o Espírito Santo que nos dá a paciência. Amém.